Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos continuar com o nosso especial. Para quem ainda não conhece, estamos fazendo um especial sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. O nome do nosso especial é Paulo Preparado para Sofrer. Se você olhar aí no nosso canal, você vai ver os últimos vídeos com essa mesma titulação, mas na descrição você vai ali acompanhar os nomes referentes a cada episódio. Então hoje nós vamos continuar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, onde o apóstolo Paulo ele nos é apresentado, onde o nome dele é inserido pela primeira vez ainda como Saulo, ainda como um perseguidor dos servos de Jesus, mas a partir também do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver ali a conversão, a mudança de pensamento, a mudança de comportamento, de vida do apóstolo Paulo. Nós vemos como o evangelho tocou profundamente esse homem que antes perseguia e até mesmo consentia em morte dos seguidores do caminho, como eram conhecidos os seguidores de Jesus, a ponto dele, a partir do momento em que ele é ali interpelado, digamos assim, a partir do momento em que ele é ali questionado pelo Senhor Jesus, né? Paulo, por que me persegues? A partir daquele momento tudo vai mudar na vida de Saulo. Ele vai falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ainda é chamado de Saulo. Depois nós vamos ver que ele também era chamado de Paulo, e a partir desse momento a Bíblia só vai tratar dele como Paulo, não vai tratá-lo mais como Saulo. Então nós estamos aqui vendo a raiz da fé do apóstolo Paulo e o que ele passou por causa do amor a Jesus e a palavra de Deus. Nós sabemos que todos aqueles que têm um relacionamento sincero com o Senhor, eles passam sim por muitas provações nesse mundo. Mas existem alguns que têm um sofrimento diferenciado. Eles são chamados de mártir. O apóstolo Paulo, sem dúvida, ele foi um mártir também, porque o sofrimento dele foi muito grande, né? O próprio Senhor disse, logo no início da conversão de Paulo, disse para um outro servo chamado Ananias, né? O Paulo ele vai ver, ele vai perceber, ele vai entender que importa que ele sofra muito por causa do da minha palavra, por causa do meu nome, levando principalmente entre os gentios. Por isso que o apóstolo Paulo ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. E para quem não sabe, gentios são os outros povos que não são pertencentes ao povo de Israel, que é a nação que Deus escolheu e criou para ser a sua nação. Então, os gentios somos todos nós que não fazemos parte diretamente ali da nata, da raiz, que não viemos de fato ali do povo de Israel. Então todos os outros povos são denominados gentios. E o apóstolo Paulo, ele tem uma consistência muito grande no seu ministério, exatamente para se voltar aos gentios. Deus falou que ele era um instrumento escolhido para levar o seu nome aos gentios, aos reis e aos próprios filhos de Israel. Então nós estamos vendo aqui a conversão de Saulo, a maneira como antes ele perseguia, prendia os cristãos que não eram ainda chamados de cristãos, mas só para ficar mais fácil, né, os seguidores de Jesus. A partir do momento em que ele vai ser ali questionado pelo Senhor Jesus, ao momento da conversão dele, o texto também, o livro de Atos, vai mostrar que ele não perde tempo. Depois que ele se converte, ele logo começa a pregar e ele vai indo por muitos lugares, vai passando por situações difíceis,
logo no começo, essa conversão dele vai ser muito questionada pelos próprios judeus. Ué, que história é essa? Até ontem ele perseguia, prendia esses seguidores aí desse tal de Jesus e agora ele é um deles. Então a gente já viu aqui que o apóstolo Paulo, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. E as coisas vão ficar mais graves, como nós já vimos nos vídeos anteriores, a ponto dele ser ali e receber uma tentativa de assassinato. Porque os judeus, assim como fizeram com Jesus, começaram ali a confabular como nós vamos matar esse Jesus. Fizeram a mesma coisa depois com o apóstolo Paulo. Começaram ali a conversar entre si uma maneira de matá-lo. Vemos também que ele não se deu por vencido, continuou trabalhando, levando a palavra de Deus. Vimos, por exemplo, no vídeo anterior, ele em Icônio, ele vai ali pelo poder de Deus manifestado nele, ele vai curar um paralítico de nascença, um homem que nunca andou. E isso vai abrir ali um precedente para algo muito importante que aconteceu. Os icônios, vendo aquilo ali, eles vão dar graças. Paralítico passou a andar, mas eles não vão dar graças a Deus, eles vão dar graças aos deuses, alguns dos deuses em que eles criam, como Júpiter e Mercúrio. E eles vão associar Paulo e Barnabé como a encarnação desses deuses. Os deuses desceram até nós em forma de homens. E aí você vê ali no último vídeo que nós temos os idólatras, nós temos os ídolos e estava faltando um terceiro elemento. Se tem idólatra e se tem ídolo, tem que ter o quê? O sacrifício. E eles começaram ali a se manifestar, a se mover para fazer um sacrifício aos deuses que eles estavam associando Paulo e Barnabé. Então, Paulo teve muita dificuldade para fazer com que eles desistissem dessa ideia estúpida. Paulo ele vai falar para eles, olha, eu e Barnabé somos homens assim como vocês, sujeitos às mesmas vontades. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus exatamente para que vocês abandonem essas práticas inúteis, vãs, e que vocês se convertam ao Deus vivo. Porque Paulo está mostrando que aqueles deuses falsos não eram deuses vivos, eram mortos. Não podiam fazer nem mal nem bem. Com muito custo ainda, Paulo consegue dissuadi-los e fazer com que eles desistissem da ideia de sacrificar. Então agora nós vamos ver a continuação desse último vídeo. Nós vamos ler aqui o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14. Nós vamos ver a partir do versículo 19 o que vai acontecer com Paulo depois que ele vai ali fazer com que aquele povo desista de oferecer sacrifícios a ele. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia,
dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Pergue, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Gente, olha que coisa vai acontecer aqui. Esse texto ele já é intitulado Paulo é apedrejado, porque esse é o ápice aqui do texto que nós vamos tratar hoje. Então nós vemos que depois de muita dificuldade que Paulo faz com que os icônios, com que aqueles homens e com certeza mulheres, com aquele povo desistisse da ideia de prestar sacrifícios, nós vamos ver aqui que sobrevieram. Quando você pega essa palavra sobrevir no dicionário, você vê ali a ideia de chegar de surpresa. Chegaram de uma maneira inesperada. Então sobrevieram judeus de Antioquia e Icônio. Vamos voltar um pouquinho aqui para nós vermos aqui em Atos 13, nós vamos ver que Paulo e Barnabé eles vão chegar em Antioquia. E determinado momento, olha o que vai acontecer. Eles vão passar ali em Antioquia, eles vão ser ali ultrajados, tá? Eles vão ser ultrajados. E as pessoas ali, os judeus e junto com as autoridades, eles vão desejar apedrejá-los. Então, sabendo disso, eles vão fugir para Listra e para Derbe, que eram cidades da Licaônia e da circunvizinhança. Então, enquanto Paulo e Barnabé estavam lá na Antioquia, e Paulo vai dar um testemunho, um discurso muito bonito, em uma sinagoga, num dia de sábado, mas em determinado momento os judeus, cheios ali de inveja e de tudo mais, eles vão expulsá-los dali de Antioquia. Então eles vão chegar em Icônio e ali novamente, por causa dos judeus e das autoridades, eles vão ali fugir de serem apedrejados. Já tinham tentado, já queriam apedrejá-los antes. O texto está dizendo que vieram judeus exatamente de Antioquia e de Icônio. Olha como o inimigo trabalha. Paulo e Barnabé já tinham sido expulsos de Antioquia e fugido lá de Icônio, porque eles tinham ali sido ultrajados e queriam apedrejá-los. Em determinado momento, agora eles estavam em Listra, eles estavam em Listra quando houve essa tentativa de sacrifício ao deus Mercúrio e o Júpiter. Então, os próprios judeus de Antioquia e de Icônio, eles vão vir, porque não satisfeitos de terem expulsado, não satisfeitos de terem ultrajado e de terem ali feito uma ameaça de que iriam apedrejá-los, não satisfeitos, eles vão até Listra e vão ali apedrejar o apóstolo Paulo. Não satisfeitos, eles vão ali continuar até conseguir ter êxito naquilo que eles já tinham proposto no coração. Então, gente, a gente vê como o inimigo ele não se contenta quando ele vê a obra de Deus sendo feita. Ele vai tentar, de alguma maneira, impedir, mas nós sabemos que será inútil. Aí nós vamos ver aqui que Paulo, ele não vai receber uma pedrada no ombro, o que já seria grave. Ele não vai receber uma pedrada na cabeça, o que já seria grave. Paulo vai ficar num estado como se ele estivesse morto. Os próprios homens que fizeram isso com ele
vão acreditar que eles fizeram um trabalho completo, que Paulo estava como morto. Porque o texto vai dizer que arrastaram Paulo para fora da cidade. Naquela época, nos tempos bíblicos e antes até, era comum que as cidades tivessem muros e portas e portões para segurança, para dificultar que outros povos inimigos entrassem e dominassem o território e tomassem aquela terra à força. Então, o Paulo foi arrastado para fora da cidade, como se fosse um recado assim para aqueles que ficaram. Não queremos vocês aqui na nossa cidade, não queremos essa palavra na nossa cidade e não queremos esse Jesus na nossa cidade. Foi um recado. Eles não apenas não ficaram satisfeitos de expulsarem de Antioquia, eles não ficaram satisfeitos de ultrajar, de humilhar e de tentar e de desejar apedrejá-los em Icônio, mas eles vão até Listra e ali eles vão apedrejar Paulo, eles vão acreditar que conseguiram matar Paulo e vão arrastá-lo para fora da cidade, como quem dá um sinal: não queremos vocês nas nossas cidades. Não queremos essa palavra, não queremos esse Jesus dentro das nossas cidades. Como se ele estivesse deixando ali um recado para os discípulos. Mas o texto vai dizer, porém, que os discípulos, rodeando Paulo, estavam ali olhando para Paulo, de repente ali também crendo que ele tinha sido morto. O texto vai dizer, levantou-se. Paulo levantou-se. O texto não diz, e rodeando os discípulos, o levantaram. O texto não diz isso. O texto diz, e rodeando os discípulos, levantou-se. Levantou-se. Está falando do sujeito, está falando do Paulo. Paulo se levantou sozinho. Humanamente sozinho, mas espiritualmente o Senhor o colocou de pé. Gente, isso é algo que simboliza a resistência do povo de Deus. Nós podemos ser derrubados, nós podemos ser dados como mortos, em qualquer situação. Pode ser numa situação direta, em que você está fazendo a obra de Deus, e tentam te derrubar e consideram até mesmo que você já está morto, que você não oferece mais risco. E pode ser também em situações particulares, pessoais nossas, que vão tentar também nos sabotar, porque nós somos cristãos. Vão tentar nos sabotar em coisas particulares da nossa vida pessoal humana. Vão tentar nos sabotar, vão tentar nos derrubar e vão considerar que nós já estamos mortos. Mas Deus tanto nos levanta para a obra dele, como Deus também nos levanta com as nossas questões pessoais, porque nós somos filhos. Nós somos filhos. Então isso mostra a resistência dos filhos de Deus. Ainda que considerem que nós estamos mortos, falidos, acabados e que não vai sair mais nada de bom de nós, o Senhor nos colocará de pé e nos fará entrar da onde nos expulsaram. Porque o texto continua dizendo que Paulo se levanta e entra na cidade, da onde ele foi arrastado para fora. Resistência. O povo de Deus é um povo resistente. O texto continua dizendo que ele entra na cidade e só no dia seguinte é que ele vai partir com Barnabé para um lugar chamado Derbe, aquela outra cidade que nós já mencionamos. Paulo se levanta depois de ser apedrejado.
Depois de ter sido dado como morto, Paulo entra na cidade da onde lhe arrastaram expulso. E Paulo só vai sair dali no dia seguinte, recomposto, recuperado, tratado pelo nosso Deus. Quando Deus nos dá algo e nos coloca em uma situação, em um local, podem tentar nos tirar a força, mas o Senhor nos colocará de pé e nos fará entrar e tomar posse daquilo novamente que Ele nos deu. Porque aquilo que Deus nos dá, ninguém pode nos tirar. Continuando, o texto vai dizer que eles anunciaram o Evangelho em Derbe e ali eles fizeram muitos discípulos. Depois, eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Primeiro, através desse sofrimento do Paulo indo para Derbe, muitos discípulos foram feitos, muitas almas foram salvas. Então, o sofrimento do cristão não é inútil. Deus faz com que o nosso sofrimento produza um cheiro suave para Ele. E nós vamos ser recompensados por esse grande sofrimento. O sofrimento, porém, que o mundo nos imputa é um sofrimento que não vai ser convertido em bênçãos futuras. Outro ponto muito importante desse versículo, eles voltaram exatamente para Listra, Icônio e Antioquia, lugar que foram expulsos, humilhados, ultrajados, apedrejados, quase até a morte. Foi exatamente para esses lugares que eles voltaram. Resistência. O povo de Deus é um povo resistente. O Senhor faz com que nós voltemos a lugares e situações que não foram bons para nós, para mostrar que é Deus quem nos manda até lá, é Deus quem nos coloca ali, é Deus quem nos firma e nos mantém ali, e é Ele que vai decidir quando e de que maneira que nós vamos sair de lá. Resistência. E ali eles fortaleciam a alma dos discípulos, exortando, animando, encorajando que eles permanecessem firmes na fé, porque é dessa maneira, através de muitas tribulações, que nós entraremos no reino de Deus. O sofrimento do cristão não é inútil e Deus irá nos recompensar. E o texto vai continuar dizendo que eles iam promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejum, eles encomendavam essas pessoas a Deus. E atravessando a Pisídia, eles se dirigiram a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Pergue, desceram a Atália. E dali eles navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Em Antioquia eles tinham sido recomendados a graça de Deus e essa missão eles já tinham concluído. Existem lugares que não serão agradáveis de nós estarmos, mas nós fomos encomendados pela graça de Deus a estarmos ali. E uma vez que já tivermos cumprido ali, certamente o Senhor nos dará passagem para outros lugares. E um detalhe, Deus ele não leva os seus filhos para lugares apenas para sofrer. Deus ele nos dá lugares largos, lugares com mel, com azeite, uvas, carne, água, sombra, honra, ouro, prata, prazeres, porque Deus é Pai. O sofrimento, ele vem por um tempo, mas o favor de Deus é aonde? É na vida. É isso que o Senhor tem para nós. É Ele que sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. São planos de paz para nos dar o futuro que nós desejamos. Encaminhando aqui para o final, chegando ali, reunida a igreja, eles vão relatar as coisas que Deus fez com eles e como Deus abriu
a porta da fé para os gentios e eles ficaram um bom tempo ali com os discípulos. A importância de testemunharmos as coisas que Deus nos faz, através de coisas boas e através dos sofrimentos também. Nós vamos encorajando, nós vamos exortando, ensinando, disciplinando os nossos irmãos na fé. Eles mostraram como Deus abriu a porta da fé aos outros povos. Agora não apenas os judeus tinham a palavra da salvação, mas todos os outros povos também. Resistência. O povo de Deus é um povo resistente. As pessoas acham que o cristão é um povo fraco, é covarde, porque se você for xingá-lo, você não espera que um cristão xingue de volta, então ele é covarde. Porque o cristão ele é perseguido de muitas formas, ele não se vinga, então ele é fraco, é covarde. Ele é representado muitas vezes por uma ovelha, um animal fraco. É assim que o mundo vê o cristão, porque o diabo fica instigando o mundo a nos provocar para ver se nós vamos retribuir. Mas nós temos alguém que nos defende. Nós temos o grande leão de Judá. Ele ruge e ele estraçalha qualquer um que venha a se colocar entre o seu filho e o propósito que o Senhor designou para que esse possa cumprir a favor do seu reino, do seu nome, da sua palavra. Nós somos resistentes. A força não está naquele que grita, naquele que rebate de uma maneira instantânea, aquele que não para pensar. A força está em quem resiste. Resiste a tudo isso sem se dobrar àquela situação. Nós somos resistentes. Se você, como cristão, está vivendo momentos de perseguição e você às vezes para questionar: será que eu estou sendo trouxa? Será que eu não deveria rebater? Pense que você é resistente. A maior força não está no ímpeto de fazer. A maior força está na resistência. Porque você é tentado, você é instigado, mas você permanece. Porque não são os outros que vão determinar se você vai explodir. É você. É o Espírito Santo de Deus e é o seu domínio próprio, fruto do Espírito Santo. É isso que vai determinar se você vai explodir ou não. Existem momentos que o cristão vai se posicionar, existem momentos que o cristão vai se defender, existem momentos que o cristão vai precisar, para se defender ou para defender a sua família ou alguém, ele vai precisar atacar. Mas são momentos específicos. Contudo, nós sabemos que o cristão é resistente. Que Deus abençoe a você e te dê, que você consiga usar o fruto do Espírito Santo, o domínio próprio, para que você seja resistente. E deixo a você um convite de salvação. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas você entende que é só com Ele que você vai vencer, que você vai ter uma vida de paz e que quando você sair desse mundo, você vai usufruir de um paraíso que não tem imaginação que seja fértil a ponto da gente compreender o quão maravilhoso será esse paraíso, estando na presença de Deus eternamente, por tempo ilimitado. Se você deseja esse paraíso para a sua vida, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu de uma maneira muito cruel, muito dolorosa, muito injusta, muito covarde, para que isso não acontecesse com você, para que você pudesse viver. E que Deus, a partir do momento que você aceita ao Filho dele como Salvador da sua vida, Deus, Ele te adota e você passa também a ser filho de Deus, irmão de Jesus Cristo. Aceite ao Senhor, que Deus fará da sua vida
uma vida nova, e Ele vai fazer de você um ser humano novo. Que Deus abençoe você. E é claro, eu também preciso deixar aqui um convite àqueles que já entregaram a vida a Deus, mas em algum momento da vida se afastaram e ainda estão afastados. Que você compreenda que Deus está te aguardando. Ele está te aguardando voltar para casa, com todos os presentes e bênçãos que Ele quis te dar esse tempo todo, mas Ele não pôde te dar porque você estava longe demais. Volte para o Senhor, peça perdão a Ele, que Ele está pronto para te receber de volta. A palavra de hoje é essa, espero que você tenha gostado, que você compartilhe com outras pessoas também. Se Deus permitir, até os próximos vídeos, que Deus te abençoe.